Olá pessoal, eu sou o professor Saulo Fontana de Direito Penal. A gente vai dar início a este bloco tratando de questões pertinentes aos crimes contra a fé pública, ok? Claro, são todos os crimes contra a fé pública? Não. São aqueles crimes que estão sendo cobrados aí, principalmente no edital do TJ São Paulo, ok? E também, logicamente, que estes assuntos também são relevantes para você que vai fazer outros concursos em que essa matéria de direito penal vai ser cobrada aí de vocês, ok? Então, antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção aqui para você que vai fazer o TJ de São Paulo ou outros concursos, tá certo? Que o direito penal é cobrado, que a gente vai se ater aqui a crimes contra a fé pública, a gente vai tratar aqui de alguns crimes contra a fé pública, depois a gente vai tratar de crimes contra a administração pública, aqueles que de fato têm sido cobrados aí no teu certame. Principalmente você que vai fazer o concurso do TJ de São Paulo, ok? Então você tem que ficar atento. Agora é claro que essa mesma matéria, esse mesmo assunto também é cobrado aí em diversos outros certames, ok? O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Antes de começar a resolução das questões, eu quero colocar aqui um quadro esquemático sobre o crime previsto no artigo 293 do Código Penal, que é a falsificação de papéis públicos. Por que eu quero chamar a sua atenção quanto a este artigo, quanto a este crime? É porque observa que são 5 as definições previstas para o crime de falsificação de papéis públicos. Tem o caput do artigo 293, tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, caput mais os 4 parágrafos são 5 as definições para o crime de falsificação aí de papéis públicos. Fique atento você que vai fazer concurso que essa matéria é cobrada, principalmente você que vai fazer a prova do TJ de São Paulo, que isso também poderá ser cobrado no seu edital. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou aqui esquematizar para vocês este crime do artigo 293 e depois a gente vai para as questões propriamente ditas. Por quê? Porque você vai ter o embasamento teórico para você poder encarar aí as questões. Vamos lá então? Vamos aqui, por gentileza, tratar aqui do primeiro crime, que é o crime de falsificação de papéis públicos. Cuidado, fique atento aí ao crime de falsificação, observa, falsificação de papéis, veja bem, de papéis públicos. Artigo 293 do nosso Código Penal. Artigo 293, que é um dos crimes contra a fé pública. Então, vou colocar aqui as 5 formas de você cometer esse crime aí, ó. 5 formas. A primeira forma de você cometer esse crime é através da própria falsificação. Aí alguém pode perguntar, professor, em que consiste essa falsificação? Essa falsificação ela está no caput do artigo 293, cuidado porque é importante você saber. E em que consiste essa falsificação de papéis públicos? Alguém poderia me perguntar. E eu quero dizer a você que ela consiste em o quê? Em você fabricar, olha só, fabricar, ou se você vier de fato a alterar. Então, fabricar ou alterar esse papel público. Então, essa fabricação consiste em você o quê? Criar o papel público. E esse alterar aqui consiste em você o quê? Modificar esse papel público. Essa falsificação quanto ao fabrico, né, é chamado de contrafação. Então, aqui está relacionado àquilo que a gente chama de contrafação. A contrafação é você, então, fabricar este papel público. Aí eu pergunto a vocês, qual é a pena prevista para quem comete essa conduta? A pena ela é de reclusão, cuidado, de 2 a 8 anos e mais ainda uma multa. Então a pessoa vai ser penalizada, a punição é reclusão de 2 a 8 anos mais a multa, ok?
Qual é a segunda forma de você praticar essa conduta? Então, a gente fala aí, a gente chama de forma equiparada. Professor, por que forma equiparada? Porque forma equiparada exatamente pelo seguinte, porque a pessoa incorre, olha só, incorre nas mesmas penas. A pessoa incorre nas mesmas penas. Qual pena, professor? Essa que a gente citou agora há pouco, né? Que é a pena de reclusão, veja bem, pena de reclusão de 2 a 8 anos, mais uma multa. Professor, isso está onde? Isso aqui está lá no nosso parágrafo 1º aí do artigo 293 do Código Penal, que é a forma equiparada. Agora vamos lá. A terceira forma de você praticar esse crime, cuidado, é quando você suprime. Então, olha só. Consiste em você suprimir, ok? Suprimir carimbo, coloca aí pra gente, suprimir carimbo ou sinal, olha bem, ou sinal de inutilização, ok? Suprimir carimbo ou sinal de inutilização de quê, professor? Desses papéis públicos, ok? Aí, mas com qual objetivo, professor, que o agente iria suprimir o carimbo ou o sinal de inutilização desses papéis públicos? Com qual objetivo? O objetivo desse camarada que pratica essa conduta de suprimir esse carimbo ou sinal de inutilização de papéis públicos aí é com essa finalidade aqui. Coloca aí pra gente. Com o fim, observa, de torná-los, veja bem, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, ok? Novamente utilizáveis. Cuidado com isso, que é importante vocês saberem. Então, a terceira forma de você praticar o crime é quando você suprime o carimbo ou o sinal de inutilização de papéis públicos. Por quê? Porque quando um papel público ele é inutilizado, logicamente consta desse papel público inutilizado um carimbo ou um sinal de inutilização. Então, se o agente vai lá e simplesmente retira, suprime esse carimbo ou esse sinal de inutilização desse papel público, com qual finalidade? Com a finalidade de tornar esse papel público novamente utilizável, aí logicamente que é a terceira forma de você praticar o crime do artigo 293. Só que a pena neste caso agora, cuidado, a pena ela é de reclusão, mas ela não será mais de 2 a 8 anos, ela será de 1 a 4 anos, portanto é a metade da pena inicialmente, ok? Então seria a reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Agora veja bem a quarta forma possível de você praticar esse crime de falsificação de papéis públicos previsto ali no artigo 293. Ele diz o seguinte, que na mesma pena, em outras palavras, a gente coloca aí, na mesma pena, incorre, ok? Que pena, professor? Que pena que você está falando? Essa pena aqui, que a gente colocou agora há pouco, que é a reclusão de 1 a 4 anos mais a multa. Então, é claro que está fazendo alusão aqui ao modo número 3 de você praticar esse crime. Ele diz que incorre nas mesmas penas, olha só, quem usa, olha a expressão, quem usa, depois de alterado, olha só, depois de alterado, esses papéis, evidentemente, qualquer que seja esses papéis, ou quaisquer que sejam, melhor dizendo, esses papéis, então você simplesmente o quê? Existiu aquela pessoa que suprimiu o carimbo ou sinal de inutilização desses papéis públicos. Aí a quarta conduta, então, significa o quê? Que aquele camarada que vai lá e usa, depois de alterado, esses papéis aí, terá a pena de reclusão também de 1 a 4 anos e multa. Observa que o
uso aqui que a gente se refere são, na verdade, os usos, né, de papéis públicos, olha bem, de papéis públicos com carimbo, veja bem, com carimbo, ou sinal, veja bem, de inutilização, sinal de inutilização suprimidos. Então, veja bem, para você não errar. A primeira forma que a gente viu, então, é a fabricação, que é quando você fabrica ou altera, né, que é a forma de falsificar, que é a contrafação. A segunda forma, que é a forma equiparada à primeira, é quando você simplesmente, observa, quando você simplesmente, quando ele diz aí, incorre nas mesmas penas. Quem é que incorre nas mesmas penas? Evidentemente aqui. Aquele camarada que faz o quê? Aquele cara que usa, aquele cara que guarda, ok? Aquele cara que possui, aquele cara que detém, ok? Inclusive, você tem que pensar até mesmo naquele cara que faz o quê? Aquele cara que importa, aquele cara que exporta. Olha só, cuidado com essas informações. Aquele cara que adquire, veja só, adquire, vende, troca, cede, enfim, que pratica quaisquer dessas condutas aí, ó, referindo-se evidentemente a quê? Se referindo evidentemente ao quê? Ao papel público, evidentemente, que a gente já citou, ou então o selo, olha só, ou então o selo pode ser papel público ou o selo destinado, cuidado com essa informação, ou o selo destinado a controle tributário. Cuidado com isso, que é a forma equiparada do caput. Resumindo, o camarada comete o crime previsto no artigo 293, parágrafo 1º, cuja pena também é de reclusão de 2 a 8 anos, conforme previsto no caput do artigo, porque a pena é a mesma, porque ele diz, incorre nas mesmas penas quem usa, guarda, possui, detém, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, enfim, o papel público ou selo destinado a controle tributário. Essa é a segunda forma de você praticar esse crime. A terceira forma nós já colocamos aí para você. Qual que é a terceira forma? A terceira forma significa o seguinte, existe aquele papel público, tá certo? Que ele é inutilizado. Então, se você vier a inutilizar esse papel, logicamente, evidentemente, você tem que colocar nele um carimbo ou um sinal de inutilização. Aí, se o agente vai lá, um cidadão qualquer vai lá e suprime, retira esse carimbo ou esse sinal de inutilização desse papel público, com a finalidade de torná-lo novamente utilizável, aí, evidentemente, é a terceira forma de você praticar esse crime, cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Existe a forma equiparada também à conduta 3 aí que a gente colocou para você, que é aquele cara que faz uso, né? Veja bem, existe o papel público, esse papel público ele tem que ter um carimbo ou um sinal de inutilização, ok? Aí o que que o agente faz? Uma conduta é aquela em que o agente suprime esse carimbo ou esse sinal de inutilização. E a segunda conduta é o cara que faz uso, né? É o cara que usa esse papel, tá certo? Com esse carimbo ou esse sinal que foi de fato retirado, foi suprimido esse sinal ou esse carimbo de inutilização. Eles foram retirados, eles foram suprimidos. Então a primeira conduta qual é? É a conduta de você suprimir. E a segunda conduta qual é? De você utilizar esse papel que teve o carimbo ou que teve o sinal de inutilização suprimidos. Então a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, olha outra curiosidade, que é a quinta e última forma de você praticar esse crime do artigo 293, que a gente chama de forma, cuidado, forma privilegiada. O que é a forma
privilegiada. A forma privilegiada, logicamente, se é privilegiada, a pena em si ela é menor. Então veja bem que a pena já deixa de ser de reclusão e passa a ser de detenção, observa, então a pena já não é mais de reclusão, ela é uma pena de detenção e verifica que ela é bem menor, ela é de 6 meses a 2 anos, veja bem, 6 meses a 2 anos ou, já não é mais ou apenas a pena de multa. Professor, e quando que ocorre essa forma privilegiada para o crime de falsificação de papéis públicos? Sabe quando é que isso ocorre? É quando o agente usa, veja bem, o agente usa ou restitui a circulação, então ele pode usar ou restituir a circulação, evidentemente aí, esses papéis. Então, ó, os papéis de fato públicos, cuidado, esses papéis públicos falsificados ou alterados, evidentemente, porque você pode cometer a conduta falsificando, que no caso seria fabricando ou alterando, né? Observa aí, quando você recebeu, então quando se recebe de boa fé, então a gente recebe de boa fé como se fosse verdadeiro. E olha só que aí o que acontece? Depois que ele conhece da falsidade, ele restitui a circulação ou usa, tá certo? Ele restitui, ou ele conhece a falsidade, aí ele simplesmente faz o quê? Ele restitui a circulação, esses papéis públicos que ele recebeu de boa fé, acreditando serem verdadeiros, quando na verdade eles eram o quê? Falsificados. Ok? Então, cuidado. Eu vou chamar a sua atenção aqui, até mesmo para você parafrasear aí. Logicamente que esse crime que eu vou mencionar aqui agora, ele não cai no seu concurso do TJ de São Paulo, evidentemente, que é o crime de moeda falsa, mas a expressão, a conduta, a forma de agir é a mesma. Se você recebe uma nota falsa, tá certo? Acreditando que ela é verdadeira. Então você agiu de quê? De boa fé, acreditando que aquela nota seja o quê? Verdadeira. A partir do momento que você pega aquela nota de boa fé, acreditando que ela seja verdadeira, aí você toma ciência depois que ela é o quê? Falsa, para você não ficar no prejuízo. Se você reinsere, se você restitui essa nota à circulação, essa moeda à circulação, então você vai também cometer a forma privilegiada do crime de moeda falsa. Então você, parafraseando, pode pegar essa mesma interpretação aqui para o crime de falsificação de papéis públicos na sua forma privilegiada. O agente recebe esse papel público, veja bem, de boa fé, acreditando que é verdadeiro, acreditando que é legítimo, e aí o que ele faz? Ele simplesmente pega de boa fé acreditando que é verdadeiro, a partir do momento que ele toma ciência de que aquele papel público ele é falsificado, o que ele faz? Ele simplesmente usa ou restitui a circulação. Se ele fizer isso, ele também comete o crime aí de falsificação de papéis públicos do artigo 293, parágrafo 4º do Código Penal, só que neste caso é a forma privilegiada por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena neste caso aí é pena de detenção de 6 meses, tá certo? De 6 meses a 2 anos, verifica que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou poderia ser aplicada tão somente a pena de multa. Verifica que eu parafraseei, eu fiz um comparativo aqui, eu fiz um paralelo dessa forma privilegiada do crime de falsificação de papéis públicos com o crime de falsificação da moeda, né? Com o crime de moeda falsa, também na sua forma privilegiada. A gente aqui apenas parafraseou, a gente aqui apenas fez um paralelo para que você não tenha dúvidas se cair uma questão dessa na sua prova. Outra curiosidade que eu vou chamar a sua atenção, coloca aí pra gente algumas observações ainda para esse crime de falsificação de papéis públicos. É importante você saber aí.
Alguém poderia perguntar, professor, o senhor está falando o tempo todo de falsificação de papéis públicos, mas até agora eu não sei o que seriam esses papéis públicos. Então, eu poderia aqui citar alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou usar um quadrinho aqui embaixo para colocar aqui para vocês alguns exemplos aqui de papéis públicos. E eu quero chamar a sua atenção aqui também, por quê? Porque esses papéis públicos, na verdade, eles não são muito conhecidos do nosso dia a dia, eles não fazem muito parte do nosso cotidiano, exceto para algumas pessoas. Mas eu quero colocar aqui alguns papéis públicos, eu vou colocar apenas alguns aqui para vocês terem em mente quais seriam, de fato, alguns desses papéis públicos. Você poderia colocar o primeiro aí, ó, o selo destinado a controle tributário, ok? Selo destinado a controle tributário. A gente pode colocar aí como o primeiro papel público. A gente pode colocar também papel de crédito público, né? Papel de crédito público. Então, é também um exemplo de um papel público. Também poderia colocar o vale postal, né? Vale postal também é um exemplo de um papel público. A gente poderia também colocar aqui, ó, cautela de penhor da Caixa Econômica Federal. A gente poderia colocar. A gente poderia também colocar aqui, ó, talão. A gente poderia colocar aqui recibo. A gente poderia colocar aqui para vocês também guia, bilhete, olha só, bilhete, passe, ok? Passe de empresa, logicamente, de empresa de transporte administrada, olha bem, de empresa de transporte. Observa, administrada por quem, professor? Administrada por quem? Pela União, por estados, ok? Por municípios. Então, esse talão, esse recibo, essa guia, bilhete, é o passe de empresa de transporte administrada pela União, estados e municípios. Tudo isso daí configuraria o quê? Papéis públicos. É claro que isso não é do nosso cotidiano. Muita gente nunca ouviu falar em nenhum desses papéis, não é isso? Muita gente nunca nem ouviu falar em muitos desses papéis aí. Mas isso aí é apenas ilustrativo, porque o Código Penal lá no seu artigo 293, ele elenca de fato aí, na verdade, ele elenca de fato todos esses papéis públicos aí, evidentemente. Outra curiosidade que é importante você saber, que esse crime aqui, ó, observa algumas observações que são importantes vocês saberem. Primeira observação significa o seguinte, coloque aí por gentileza, que é importante você ter isso daí em mente. Observa. Se esse crime, então a gente vai colocar, a primeira observação aqui é a majorante. A majorante, a pena vai ser aumentada de 1/6, isso é importante você saber, que a pena vai ser aumentada de 1/6, se esse crime de falsificação de papéis públicos for praticado, olha só, for praticado por quem, professor? Por funcionário público, mas não basta que seja praticado por funcionário público. Qual funcionário público? É aquele que prevalece, veja bem, ele prevalece do cargo para praticar esse crime. Então, se o funcionário público ele prevalece do cargo que ele exerce para cometer o crime de falsificação de papéis públicos, logicamente que ele vai pegar a majorante, ou seja, a pena dele vai ser acrescida de 1/6. Outra observação que eu considero pertinente e relevante, que isso aqui é um crime comum. Professor, por que é um crime comum? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o sujeito ativo desse crime aqui, ó, é qualquer pessoa, ok? Cuidado, então é um crime comum. Ele pode pedir na tua prova, isso é um crime próprio de funcionário público? Evidentemente que não. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa.
Outra curiosidade que alguém pode perguntar: esse crime admite a forma culposa? A resposta seria não. Observa, por quê, professor? Porque o elemento, veja bem, subjetivo do tipo penal, observa, do tipo é o quê? É o dolo. Veja bem, o elemento subjetivo do tipo é o dolo. Portanto, ele não admite a modalidade culposa. Esse crime só pode ser praticado na sua forma dolosa. Outra curiosidade, alguém poderia perguntar: qual seria o momento, veja bem, o momento consumativo desse crime? Qual é o momento consumativo deste crime? Isso é importante que você tenha em mente aí, ó. O momento consumativo se dá com a falsificação. Então, se dá com a falsificação. Alguém poderia perguntar: professor, mas nesse caso requer prejuízo? Não, né? Então, olha bem, não requer prejuízo. Por que não requer prejuízo? Porque ele é um crime formal, ele se consuma com a mera falsificação, ou você fabricando, ou você o quê? Alterando este papel moeda. E por fim, tem uma última observação aqui que a gente vai colocar para vocês aqui, como última observação, e é importante você ter também isso em mente, que a falsificação grosseira, olha só, a falsificação grosseira, ou seja, aquela que não é apta a iludir ninguém, aquela que não é apta a enganar ninguém, é considerado o quê? É considerado crime impossível, tá certo? Então aqui configura crime impossível, não é crime, ok? Trata-se de crime impossível, porque para que haja esse crime de falsificação de papéis públicos, logicamente, evidentemente, que esse papel tem que ser apto a iludir, apto a enganar um número indeterminado de pessoas. Ok, pessoal? Então a gente fez aqui, na verdade, o suprassumo daquilo que é mais cobrado aí dentro desse crime aí de falsificação de papéis públicos. E por que a gente fez isso? Eu chamo a sua atenção aqui. A gente fez isso exatamente porque a gente vai precisar de todas essas informações. Evidentemente, a gente vai precisar de todas elas para que a gente venha a fazer as questões do próximo bloco, porque no próximo bloco a gente já vai resolver aí uma infinidade de questões para vocês e vocês precisarão ter, de fato, esses pré-requisitos aqui que a gente mencionou para os senhores neste primeiro bloco, ok? Então, daqui a pouco a gente inicia um próximo bloco e no início desse próximo bloco a gente já vai tratar das questões aí que são, de fato, cobradas nos seus certames, ok? A gente vai colocar para vocês aí aquilo que é cobrado, como que isso é cobrado no seu concurso aí, principalmente você que vai fazer o concurso aí do TJ de São Paulo e também você vai fazer outro concurso em que a banca VUNESP pode ser a banca examinadora da tua prova. Então a gente vai aqui se ater a algumas questões da VUNESP, porque, cuidado, você só passa em concurso se você fizer questões à exaustão e daquela banca que vai elaborar, de fato, o seu concurso. Então, a gente vai começar aqui na nossa primeira questão, que é a questão da banca VUNESP de 2019 para fiscal tributário, né, da cidade de Osasco, São Paulo, que vai tratar de crimes aí, observa, contra a fé pública, ok? Vamos lá, então. Ele diz o seguinte: a respeito dos crimes contra a fé pública previstos no Código Penal, você vai assinalar a alternativa o quê? Correta. Vamos lá, então. Na letra A, por gentileza, diz o seguinte aí, ó. Aquele que suprimir, veja bem, grifa essa expressão aí, ó. Aquele que suprimir sinal legítimo indicativo de inutilização, veja bem, de inutilização em papel público, com o fim de torná-lo novamente utilizável, incorrerá nas mesmas penas previstas para o crime de falsificação de papéis públicos lá do caput do artigo 293.
Verifica o seguinte, eu chamo a sua atenção aqui, por gentileza, para que você, de fato, não erre essa questão. A gente viu agora há pouco que se o agente, ele suprimir, veja bem, ele suprime, ou ele suprime o selo, ou ele suprime o carimbo de inutilização daquele papel público, com o fim de torná-lo novamente utilizável, é claro que ele responde pelo crime previsto no artigo 293 do nosso Código Penal. Só que não com a pena correspondente ao caput. Nós vimos isso lá no bloco anterior, onde nós colocamos para vocês as 5 formas distintas de você praticar esse crime. E quando você vai suprimir aí, de fato, esse sinal aí, na verdade, de inutilização desse papel público, observa que nós vimos que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, enquanto que a pena prevista para o caput do artigo 293, ela é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, do caput de 2 a 8 anos. Dessa forma aqui de você o quê? Suprimir esse sinal ou de suprimir esse carimbo de inutilização desse papel público, a pena é exatamente o que? A metade. Então, ela é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, volta na questão que ele diz aí, ó, incorrerá nas mesmas penas previstas para o crime de falsificação de papéis públicos previstos aí no caput do artigo 293? Errado, né, pessoal? Veja que o caput do artigo 293 prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos, observa, 2 a 8 anos, mais a multa. E veja que a supressão, ela é de reclusão, veja bem, de 1 a 4 anos, mais o que? A multa. Então, são as mesmas penas? Logicamente que não. Então, observa que isso daqui está o quê? Está errada. A letra A está errada. Letra B diz o seguinte: aquele que restitui à circulação papéis públicos falsificados ou alterados que culposamente, veja bem, ainda que culposamente, incorrerá nas penas, observa, nas mesmas penas previstas para o crime de falsificação de papéis públicos do caput do artigo 293? É uma questão que está o quê? Eu chamo a sua atenção porque é uma questão que está também o quê? Equivocada. Por quê? Porque nós vimos que o elemento subjetivo do tipo aqui é somente o dolo. Então já está errado quando ele diz na sua forma culposa. Então já há um erro clássico aí. Eu quero chamar a sua atenção. Se você recebe de boa fé, isso não é forma culposa. Você recebe de boa fé e você toma conhecimento de que aquele papel público é falsificado. E aí você restitui à circulação aquele papel público depois que você tomou ciência, evidentemente, de que ele é falsificado, porque no primeiro momento você recebeu de boa fé. Então, a partir do momento que você recebe de boa fé, acreditando ser verdadeiro, e você restitui à circulação depois que toma conhecimento da falsificação, aí neste caso você comete o crime não com a pena correspondente ao caput do artigo 293 do Código Penal, que é reclusão aí de 2 a 8 anos mais a multa. Neste caso aí você cometeria o crime previsto ali no artigo 293, no parágrafo 4º, que é a forma o que privilegiada, que daria pena de detenção, já não seria reclusão, seria pena de detenção aí de 6 meses a 2 anos que nós vimos, ou tão somente a aplicação da pena de multa. Então há 2 erros clássicos nessa questão. O primeiro erro clássico é quando ele fala de forma culposa. O elemento subjetivo do tipo é o dolo. Portanto, esse crime não admite a modalidade culposa. E o segundo erro clássico aí é que se ele recebesse de boa fé e depois que toma ciência da falsificação ele restitui a circulação, mesmo assim não seria a pena correspondente ao caput, por se tratar de um crime, neste caso, de menor potencial ofensivo, que seria a forma privilegiada. Então, 2 erros aí nessa questão da letra B. Então, você não vai marcar nem a letra A e nem a letra B.
Na letra C diz o seguinte aí, ó. O crime de falsificação agora já não é mais de papel público, agora é de documento público, previsto lá no artigo 297 do Código Penal. Ele pergunta, ele é próprio de funcionário público? A resposta é o quê? Não, né, pessoal? Esse crime de falsificação de documento público, que também incorreria o agente quando ele simplesmente faz o quê? Ele falsifica no sentido de fabricar ou alterar, por exemplo, esse documento público, é lógico que ele poderia ser cometido por qualquer pessoa. Então aqui a gente está diante de um crime comum. Um crime comum tem como sujeito, observa, sujeito ativo o quê? Qualquer pessoa, ok? Então ele não é próprio de funcionário público. Isso aqui está o quê? Está errado. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Letra D diz o seguinte aí agora, próximo item fala do crime de falsidade ideológica previsto lá no artigo 299 do Código Penal. Ele diz o seguinte aí, ó, o crime de falsidade ideológica, se praticado em documento público, é próprio de funcionário público. É outro erro também. Porque o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, também é um crime comum. Por que ele é um crime comum? Que ele pode ser praticado por qualquer pessoa. É claro que ele pode também ser praticado por funcionários públicos, mas ele precisa, de fato, ser praticado por funcionário público, conforme está descrito aí, se praticado em documento público, ele é próprio de funcionário público? Claro que não. Um particular também pode cometer esse crime aí. Não interessa se o documento é público ou se o documento é particular. Veja que o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, também é um crime comum, ok? Também é um crime comum. Então, a questão letra D também está o quê? Equivocada. Vamos à letra E, que diz o seguinte. Os crimes de falso reconhecimento de firma ou letra, lá do artigo 300 do Código Penal. E o crime também que ele colocou aí, ó, de certidão, o atestado ideologicamente falso, que está previsto lá no artigo 301 do Código Penal, ele coloca aí, são próprios de funcionário público? Então, vou fazer aqui uma observaçãozinha aqui em cima para vocês entenderem. O primeiro é o crime de reconhecimento de firma ou letra, né, que é do artigo 300 aí do Código Penal, que é o reconhecimento de firma ou letra. Veja bem que esse crime, ele sim, ele é próprio, veja bem, coloca aí pra gente, que ele é próprio de funcionário público, sim. Ele é próprio de funcionário público que tem o quê? Com poderes, observa, com poderes para reconhecer, veja bem, firma ou letra. Então, ele é próprio do funcionário público que tem poderes para reconhecer firma ou letra. Neste caso aí, a gente poderia colocar o exemplo clássico que todo mundo sabe, né? Um exemplo clássico aí é o tabelião. O tabelião é o camarada que é um funcionário público para fins penais que tem poderes para reconhecer firma ou letra. Então, de fato, esse crime do artigo 300, ele é próprio, sim, do funcionário público. Agora, vamos lá. E esse outro aí? Esse certidão, o atestado ideologicamente falso do artigo 301 do Código Penal. A pergunta é, será que ele também é próprio de funcionário público? E você vai colocar aí que sim. Então, quem comete esse crime de certidão, o atestado ideologicamente falso? Quem comete, observa, coloca aí pra gente, é o funcionário público que atesta, veja bem, ele atesta ou certifica, isso é importante você saber, ele atesta ou certifica falsamente, observa, falsamente, fato ou circunstância, isso é importante que você tenha em mente, circunstância
que habilite alguém, olha que interessante isso, que habilite alguém, cuidado com essa informação, a obter cargo público, veja bem, ou também isenção de ônus, pode ser também isenção de ônus, ok? Ou de serviço de caráter público, veja bem, ó, ou de serviço de caráter público. Como assim, professor? Como é que seria uma situação como essa? Eu chamo a sua atenção aqui, ó. Preste atenção, imagina só, você vai fazer um concurso em que uma das etapas do concurso é aquela etapa de conduta social, vida pregressa, é uma das fases do seu concurso. Imagina só que você passou num concurso público e uma das fases desse concurso é conduta social, ou antecedentes criminais, vida pregressa, enfim. Aí o que você faz? Logicamente que vai ser cobrado de você uma certidão negativa para provar que você tem bons antecedentes. E a quem você vai recorrer para obter essa certidão, na verdade, negativa? Você vai recorrer a um órgão público, evidentemente. E um funcionário público ali, né, para efeitos penais, essa expressão funcionário público, mas, logicamente, a gente coloca para fins penais, evidentemente. Mas você recorre, por exemplo, a um servidor público para obter essa certidão. Só que você sabe que você, na verdade, não tem sua vida totalmente ilibada. Você, na verdade, a sua conduta social deixa a desejar. Mas aí o que acontece? O funcionário público, ele, para quebrar o seu galho, ele simplesmente certifica, na verdade, aí, ou ele atesta que você, na verdade, tem bons antecedentes, quando, na verdade, você não tem esses bons antecedentes. Então, se esse funcionário público, esse agente público ou esse servidor público que pratica essa conduta, para simplesmente aí, ó, habilitar você a obter cargo público, então eu chamo a sua atenção aqui nessa situação, ele estará cometendo este crime do artigo 301 do Código Penal, que é o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, ok? Então eu pergunto aos senhores, professor, isso seria um documento falso? Não. Professor, onde é que estaria a falsidade aí? A falsidade estaria apenas no conteúdo. Observa que o documento em si é verdadeiro, mas o conteúdo nele contido é que é falso. Portanto, a gente fala em certidão ou atestado ideologicamente falso, porque a falsidade aqui, ela não é uma falsidade aqui que a gente chama de uma falsidade do próprio documento, né? Na verdade, é que a falsidade seria uma falsidade ideológica daquele documento. Aí alguém poderia me perguntar, professor, mas não configuraria então o crime de falsidade ideológica? Não, pelo princípio da especialidade, porque neste caso aqui, ó, o funcionário público que pratica essa conduta aqui, evidentemente, ele está o quê? Atestando ou certificando falsamente um fato ou circunstância que vai habilitar você a obter este cargo público. Então, cuidado, eu chamo a sua atenção aqui, para que você não confunda a situação. Verifica que o documento em si, a certidão em si, ela é o quê? Verdadeira, mas o conteúdo dela é que é falso. Por isso que a gente fala que é ideologicamente falso, ok? Então, você vai marcar aí, por gentileza, você vai marcar como resposta correta a letra E. Então, a letra E aí é a que está correta, ok? Então, coloque aí, por gentileza, letra E correta. Vamos à questão de número 2. Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos crimes agora contra a fé pública, ainda crimes contra a fé pública. Veja, Banca Vunesp para procurador jurídico, né? Câmara de Bragança Paulista, em São Paulo. Ele diz o seguinte aí, ó, letra A diz assim, ó, a falsificação de testamento particular, veja bem, testamento particular,
caracteriza o crime de falsificação de documento particular. Verifica só, será que o testamento particular, ele é, na verdade, caracterizado como um documento particular? A resposta é o quê? Não. A questão está o quê? Erradíssima. Professor, por que essa questão está erradíssima? Você vai colocar aí uma observaçãozinha aqui para você não errar essa questão, que eu vou entregar aqui a questão para vocês. Olha só, o artigo 297, no seu parágrafo 2º, que prevê aí a forma equiparada a documento público. Então, aqui trata de documento público, veja bem, documento público por equiparação. Professor, quais seriam esses documentos públicos por equiparação? Veja que o próprio artigo 297, no seu parágrafo 2º, ele traz quais são esses documentos públicos por equiparação. Então, você vai colocar aí, por gentileza, quais seriam eles. Olha só. A lei é taxativa, ela cita os documentos públicos aí por equiparação. O primeiro são aqueles emanados, veja bem, aqueles documentos emanados de paraestatais, ok? De paraestatais. Esse é o primeiro documento público por equiparação. O segundo são aqueles documentos considerados transferíveis, olha só, transferíveis por endosso. Aí eu poderia colocar um exemplo aqui para vocês, né? Cheque, nota promissória, enfim, aí são considerados documentos públicos por equiparação. Veja que cheque e nota promissória são transferíveis por endosso. Portanto, caracteriza o quê? Documento público por equiparação. O terceiro aí que a gente poderia colocar aí para vocês são os livros mercantis. Veja bem que os livros mercantis são considerados documentos públicos por equiparação. Olha aqui agora o que é cobrado aí da sua questão. O testamento, veja bem, o testamento particular. Veja que o testamento, embora seja particular, para fins aí do artigo 297 do parágrafo 2º, que trata do crime de falsificação de documento público, veja bem que o testamento particular é um documento público por equiparação. E também tem o quê? As ações, veja bem, as ações de sociedade comercial. As ações de sociedade comercial também são equiparados a documentos públicos, ou equiparadas, melhor dizendo, a documentos públicos. Então, quando ele diz aí na letra a falsificação de testamento particular caracteriza o crime de falsificação de documento público? Não, né, pessoal? Caracteriza o crime de falsificação de documento o quê? De documento público e não de documento particular. Veja que estamos o seguinte, repetindo, a falsificação de testamento particular, veja aqui no nosso rol, observa que o testamento particular, ele está bem aqui, e se ele está bem aqui, de acordo com o artigo 297 no seu parágrafo 2º, verifica que ele é equiparado a documento público e não documento particular, conforme descreve a letra A aí, que está o quê? É errado, então você não vai marcar a letra A. Letra B diz o seguinte aí na letra B. Aquele que apenas detém, veja bem, detém passe falsificado de empresa de transporte administrada pelo município, nós vimos que tanto faz se é Estado, né, União, Estado ou município, incorre na mesma pena prevista para o crime de falsificação de papéis públicos. Sim, né? Esse passe aqui, ó, ele é o quê? Papel público. E o simples fato de você deter esse papel público aí, falsificado, evidentemente, você vai estar praticando o crime aí de falsificação aí de papéis públicos. Você pode buscar essa informação no primeiro bloco, quando a gente colocou para vocês ali, né? A gente colocou para vocês ali
todas as formas possíveis de você praticar, aquelas 5 formas possíveis de você praticar aí o crime de falsificação de papéis públicos. Ok, pessoal? Então, cuidado aí para você não errar. Então, a letra B já está o quê? Correta, você vai marcar a letra B como correta. Eu chamo a sua atenção aqui, ó. O meu objetivo aqui não é simplesmente passar gabarito para vocês. O meu objetivo aqui é comentar item por item por que que está certo, por que que está errado, onde é que está o erro da questão e fundamentar para que você seja bem-sucedido aí no seu concurso. Portanto, embora a gente já tenha achado a resposta da questão de número 2, logicamente que a gente vai fazer as demais alternativas ainda da questão 2, mostrando para vocês onde está o erro de cada questão. Então vamos lá na letra C aí, por gentileza. Diz o seguinte: aquele que utiliza, veja só, aquele que utiliza indevidamente com o fim de beneficiar a si conteúdo sigiloso de concurso público, veja bem, conteúdo sigiloso de concurso público incorre na mesma pena prevista para o crime de falsidade ideológica? Veja só, aí tem um erro grave nessa questão, porque aqui pelo princípio da especialidade, você está diante do crime previsto no artigo 311-A do nosso Código Penal. Veja bem, artigo 311-A do nosso Código Penal, que é o crime de quê? O crime de fraude, veja bem, fraude, né? Ou que se você preferir pode colocar isso aí no plural, fraudes em certames, veja bem, em certames de interesse público. Professor, que crime é esse daí? Em que consiste esse crime de fraudes em certames de interesse público? Em que consiste, na verdade, isso daí? Aí eu chamo a sua atenção aqui, por gentileza, para que você, de fato, não confunda esse crime com outros que a gente mencionou anteriormente. Em que consiste esse crime, então, professor? Você vai colocar aí, por gentileza, que ocorre esse crime quando o agente simplesmente utiliza, veja bem, quando o agente utiliza ou divulga, isso é importante você saber, indevidamente. Então, olha bem, você utiliza ou divulga indevidamente o que, professor? Um conteúdo sigiloso, evidentemente, um conteúdo sigiloso. Observa que o concurso público de fato, ele tem que gozar desse sigilo, um conteúdo sigiloso comprometendo, olha só, comprometendo o que, professor? Comprometendo o que? A credibilidade do certame. Então você pode fazer isso que para se beneficiar ou para beneficiar a terceiros. Qualquer das condutas que você praticar, você estará cometendo o crime de fraudes em certames de interesse público, quando você utiliza ou divulga indevidamente conteúdo sigiloso, comprometendo a credibilidade aí do certame, a credibilidade aí do concurso. E evidentemente que se você praticar essa conduta que está prevista no artigo 311-A do Código Penal, logicamente que você vai sofrer uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá certo? 1 a 4 anos, mais uma pena de multa. Aí a questão pergunta o seguinte: incorre nas mesmas penas previstas para o crime de falsidade ideológica? Não, e eu chamo a sua atenção aqui, ó. No crime de falsidade ideológica, se a falsidade ideológica ocorrer em um documento público, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Se o documento for particular, então ela é de reclusão de 1 a 3 anos, enquanto que para este crime aqui do artigo 311-A, a gente vê que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, ela não é a mesma pena correspondente ao crime de falsidade ideológica, conforme menciona aí a letra C da questão de número 2. Portanto, coloque aí por gentileza que ela está o quê? Equivocada, ela está o quê? Errada. Letra D diz o seguinte aí, por gentileza, na letra D fala assim, ó:
O fim de obter vantagem indevida, veja bem, o fim de obter vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem é exigido para a tipificação do crime de falso reconhecimento de firma ou letra. Nós já vimos esse crime anteriormente, na questão anterior, que é o falso reconhecimento de firma ou letra, que ocorre quando o funcionário público, que tem poderes para reconhecer firma ou letra, de fato pratica essa conduta aí. O exemplo clássico seria do tabelião. Aí vem a pergunta agora, caracterizaria esse crime, ou seja, é exigido para a tipificação desse crime que o agente venha a obter vantagem indevida? Não. Observa que não. Coloque aí para mim que o simples reconhecimento como verdadeiro, olha só, como verdadeira firma ou letra que não o seja, já caracteriza o crime. Observa que não requer, coloque aí para mim que não requer obtenção de vantagem indevida. Não requer, olha só, não requer obtenção de vantagem indevida. Por que, professor, que não? Porque não há aí essa forma expressa no artigo referente a este crime. Então, observa, não requer obtenção de vantagem indevida, porque esse crime se consuma quando, professor? Ele se consuma com o simples reconhecimento. Ok? Ele se consuma com o simples reconhecimento como verdadeira de firma ou letra que não o seja. Então, não requer que o agente venha a obter vantagem indevida. Portanto, a letra D está errada. Ok? Então, você coloca aí que a letra D está equivocada. E a letra E diz o seguinte: o ato de guardar objeto, veja bem, guardar objeto especialmente destinado à falsificação de moeda só tipificará o crime denominado de petrechos para a falsificação de moeda se houver sido utilizado para a falsificação dessa moeda. Não, né, pessoal? Coloca aí para mim que basta que seja destinado à falsificação. Basta que seja destinado, né, à falsificação. Se já for destinada à falsificação, já caracteriza. Alguém poderia perguntar, professor, o que caracteriza esse petrecho? Petrechos são os maquinismos, tá, pessoal? Chama a sua atenção que o petrecho são os maquinismos, os equipamentos destinados à falsificação. Não importa se você falsificou ou não, o simples fato de você estar guardando esse objeto que é destinado à falsificação, esse maquinismo que é utilizado à falsificação, você já comete o crime de petrechos para a falsificação, ok? Então, coloque para mim que essa letra E está erradíssima, ok? Então, a resposta, chama a sua atenção, que a resposta para a questão de número 2 é a letra B, aí, por gentileza. Então, a gente encerra esse bloco, daqui a pouquinho a gente retoma as demais questões. Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha gostado aí de um trecho de nossa aula que faz parte do nosso curso de 1000 questões da VUNESP para o concurso do TJ de São Paulo. A gente sabe que trabalhar com as questões da VUNESP faz muita diferença na hora da prova. Não é uma banca como qualquer outra banca. Então, você se preparar com um curso genérico que não é focado na banca vai fazer você perder muito tempo e vai chegar na prova e as questões não vão estar lá. Então é muito importante que nessa reta final você faça questões da VUNESP com o auxílio dos nossos professores. Dá uma olhadinha no link que está aí abaixo na descrição, que o nosso curso está muito em conta, muito baratinho mesmo. Vai fazer muita diferença na sua prova. Ainda dá tempo. Clica aí no link abaixo. Ah, professor, e se eu quiser só o curso por matéria, dessa matéria que eu acabei de assistir no aulão? O link também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, arrebenta nessa prova do TJ de São Paulo. Mas não esquece, questões da VUNESP fazem muita diferença na sua preparação.